여러분 안녕하십니까? Olá, pessoal. 새해를 맞았습니다. Entramos num novo ano. 지난 한 해 동안 하나님 저희들에게 많은 축복을 주셨습니다. No ano passado, Deus nos deu muitas bênçãos 새해 통해서 하나님 일하실 것 생각할 때 너무너무 감사합니다. e fico muito grato ao pensar no trabalho de Deus neste ano. 지금 요한복음 6장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Vamos abrir hoje em João capítulo 6. 1절 말씀부터 읽겠습니다. João capítulo 6, a partir do versículo 1. 요한복음을 찾아주시기 바라겠습니다. Por favor, procurem pelo livro de João. 그 후에 예수께서 갈릴리 바다 곧 디베랴 바다 건너편으로 가시매 Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. 큰 무리가 따르니 이는 병인들에게 행하시는 표적을 봄이라. Seguia a numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. 마침 유대인의 명절인 유월절이 가까운지라. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹게 하겠느냐 하시니 Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhe dar a comer? 이렇게 말씀하시면 친히 어떻게 하실 거라 하시고 빌립을 시험코자 하심이라. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리 떡이 부족하리이다. Respondeu-lhe Felipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. 제자 중 하나 곧 시몬 베드로 형제 안드레가 예수께 여짜오되 Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a 한 Jesus: 아이가 있어 보리떡 5개 물고기 2마리를 가졌나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람이 얼마나 되겠습니까? Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, mas isto é para... O que é para tanta gente? 예수께서 가라서 이 사람들로 앉게 하라 하시는데 거기서 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수여가 5천쯤 되더라. Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. 예수께 떡을 가지고 축사하신 후에 앉은 자들에게 나눠주고 고기도 그렇게 제 원대로 주시다. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. 저희가 배부른 후에 예수께 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버린 것이 없게 하라 하심으로 E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se 그들이 perca. 보리떡 5개를 먹고 남은 조각이 12바구니에 찼더라. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. 그 사람들이 예수 행하시는 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. 그러므로 예수께 저희가 와서 자기를 억지로 잡아 임금 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니 Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. 꿈 같은 2021년이 찾아왔습니다. Como um sonho, o ano de 2021 começou. 저는 젊을 때 제가 이렇게 오래 살 줄은 상상도 하지 않았습니다. Na minha juventude, eu nunca imaginei que eu poderia viver por tanto 제가 한 tempo. 50살 됐을 때 한 60까지 산다고 생각을 했습니다. Quando eu completei 50 anos, eu pensei que eu viveria até os 하나님 60. 은혜로 60이 넘었습니다. Mas pela graça de Deus, eu passei dos 60. 1년이 넘었는데도 이제 아직 이렇게 또 건강하게 살게 해주셨어요. Deus me fez viver com saúde até hoje, que tenho mais de 70 anos. 촬영한 우리 가족 사진이 나왔는데 Fizeram a filmagem do documentário, né, e fizeram uma foto de família. 사진을 보았습니다. E eu vi a foto do meu pai. 일원의 세상을 떠나셨는데 Meu pai faleceu com 70 anos. 제가 아버지 살아 계실 때와 지금 그러니까 8살이 더 많은 편입니다. Então, comparado ao meu pai, eu tenho 8 anos, eu vivi 8 anos a mais que ele. 요즘 아버지 사진 보니까 70살인데 너무 늙으셨다는 마음이 들었어요. E antes eu não sentia isso, mas vendo a foto dele hoje, eu senti que ele com 70 anos tinha uma aparência muito velha. 하지만은 Eu sei, não sei direito, mas
Eu acho 요즘 que 인자가 이렇게 발달돼서 nós temos uma boa condição de vida hoje, 이제 nós 뭐 também 제가 그 as condições 희연이라고 melhoraram. 해서 여든이라고 해서 큰 나이 많은 게 아니라고 말들 하더라고요. E disseram que 70, 80 anos não é você ter muita 우리가 idade. 이제 삶을 살면서 우리 세계에서 보는 세계 말고 또 다른 세계가 있는데 Só durante a nossa vida existe um mundo além do nosso 아주 mundo 단순한 visível. 것은 E uma coisa 하나님의 muito 세계. simples é o mundo de Deus. 근데 우리가 이제 그냥 이 세계 안에서 우리가 살면서 하나님의 세계를 말할 수 있죠. Então, durante a nossa vida, nós podemos falar do mundo de Deus. Nós podemos falar, o céu é assim, né, as pessoas mudaram dessa forma, aconteceu isso, aquilo. Nós podemos relatar essas coisas. 그러나 이제 우리가 그 세계 속에서 어느 날 마음이 파고들어 그 세계를 만나면 Mas se realmente nós nos aprofundarmos esse mundo um dia dentro do nosso 같은 이 지구 coração, 대한민국이라는 땅에 살지만은 mesmo vivendo na Coreia do Sul, nesse país, 속에서 우리 몸은 여전히 한국이라는 나라 안에 있는데 por mais que o nosso corpo permaneça no país que vivamos, 마음은 이제 예수 그리스도의 세계 속에 들어갈 수가 있습니다. mas o coração pode pertencer ao mundo de 그리고 Jesus. 여러분의 마음이 예수 그리스도 세계 속에서 예수 그리스도를 만나고 Então, quando seus corações se encontram com Jesus no seu 예수의 mundo, 말씀을 듣고 vocês escutam a palavra de Jesus, sentem a 내 마음이 palavra, 다시 그 마음의 세계 속에 머물 수 있다면 e se novamente o meu coração pode pertencer àquele mundo, 세계 가운데 있는 겁니다. quer dizer que nós pertencemos ao mundo de Jesus. 물론 제가 뭐 신령한 사람은 아닙니다만은 Eu sei que eu não sou uma pessoa espiritual, 예수님으로 말미암아 되어질 수 있는 세계들이 제게 참 많이 있었습니다. mas tiveram muitas coisas que só foi possível por Jesus na minha vida. 제대하고 김천서 집을 얻었는데 Quando eu saí do exército, eu consegui uma casa em Kimcheon 20만 원을 주고 집을 얻었습니다. e eu consegui dando um calção de $200, né, para uma casa ali. 도박을 많이 했어요. Só que o dono daquela casa, ele era viciado em jogos de azar, né? Acabou criando 이제 muitas 우리 그 dívidas 은행에다 돈을 많이 빌렸는데 e ele havia pegado muito dinheiro emprestado, né, do banco e ele acabou perdendo a sua casa para o banco devido às dívidas. E já que ele não podia pagar, o banco acabou levando, né, a casa onde eu estava. Um dia eu estava em casa 지주행장이라는 분이 저를 찾아왔어요. e uma pessoa do banco ali de Kimcheon, ele me procurou. 박형 이 집에 대해서 아느냐고. Ó, Sr. Parker, o senhor sabe o que aconteceu nessa casa? 잘 모르는 게 많다고 그랬어요. Eu falei, não, tem muita coisa que eu não sei. 이건 이제 은행 거라고. Essa casa que você mora agora pertence ao banco. 이 집을 담보로 해서 은행에 융자를 받아갖고 그 돈을 갚지 않았기 때문에 Essa pessoa, o dono dessa casa, ele penhorou a sua casa, né, não conseguiu pagar o valor que pegou. 경매를 붙이려고 하는데 Então o banco agora vai tomar posse dessa casa. 이제 있는데 우리가 참 경매 붙이긴 좀 그렇다. Mas fica chato porque o senhor está morando aí, né? 기간을 줄 테니 빨리 여기를 나가라고 이야기를 하는 거예요. Então nós iremos lhes dar um período, um tempo 우리 para 그때 você 이제 sair. 새로운 이제 건물 얻을 만한 돈도 없고 하도 없었는데 Naquela época eu não tinha dinheiro, nenhuma condição para poder 제가 mudar. 참 감사했던 것은 Só que uma coisa que me deixou muito grato, 꼭동이 있을 때 quando eu estava em Apokton, 군대 있을 때 ou quando eu estava no exército, 김천이 있을 때 quando eu estava em Kimcheon, ou em Daegu, 하나님이 저를 이제 기도할 수 있는 시간을 많이 주었어요. Deus me permitiu muitos momentos de oração. 대구에서 이제 선교학교를 시작할 때 그때는 굉장히 어려웠었습니다. Foi muito difícil quando começamos a escola de seminário, né, em 예배를 Daegu. 마치고 다 집에 돌아가는데 Após o culto de domingo, todos voltavam para suas 집에 casas. 돌아가기 싫은 거예요. Só que eu não queria voltar para casa, 그 양식도 떨어졌고 porque eu sabia que não tinha comida, não tinha como me aquecer ali. 그 이제 우리 은숙이하고 우리 사람 볼 때 그렇게 미안한 거예요. E eu sentia muitas desculpas à minha esposa e à minha filha Ansu, 못하는 것 같고. porque parecia que eu não conseguia dar o básico a ele, não era um bom pai. 그 예배당 안에서 혼자 남았습니다. Por isso, por muitas vezes eu ficava ali sozinho no salão de culto. Eu trancava a porta por dentro e desligava as luzes e começava a orar. 물론 기도 뭐한 1, 20분 하다 말 수 있는데 Sim, eu posso parar minha oração com 10, 20 제가 minutos, 이렇게 앞으로 우리 집이 더 좋아질 만한 가능도 안 보이고 mas eu não enxergava nenhuma possibilidade da nossa situação melhorar. 할수 있는가?
Eu ficava pensando, quanto tempo mais será que eu vou conseguir viver 그 assim? 문제를 가지고 기도를 하기 시작했어요. Então eu comecei a orar perante Deus por causa desse problema. 이제 1시간을 하고 2시간 시간이 지나가는데 Orava por 1 hora, 2 horas, e o tempo passava. 2시간쯤 지난 뒤에 이상한 마음이 들기 시작하는 겁니다. E depois de umas 2 horas ali, né, eu comecei a sentir algo estranho no meu 이렇게 coração. 대화를 하고 내 마음이 다 통한 뒤에 Depois que eu conversava com Deus, depois 내가 que eu 결국 vomitava o meu 예배당 coração para 2층에 Deus, 차가운 바닥에 앉아 기도하고 있는 나였는데 sabe, eu me via ali sozinho naquele chão gelado. 하나님 앞에 내 마음을 다 통하고 하나님 마음을 깨닫고 나니까 하나님 나하고 대화하는 것 같으니까요. Mas durante aquela oração, enquanto eu estava ali levando meu coração para Deus, parece que eu estava conversando com Ele, frente a frente. 같이 앉아서 이야기한다고 생각하니까 Já que eu me sentia estar frente a frente conversando com 돈이 없는 Deus, 게 문제가 안 되고 a falta de dinheiro não era um 연탄 없는 problema, 게 문제가 안 되고 a falta de meios de me aquecer não era um problema, 하나님 nada era um problema. Eu pensei, 많은 Deus, 사람들이 있는데 lá nas Oceanias, lá tem muitas ilhas. 성전에는 어떤 사람들이 삽니까? Que tipo de pessoas vivem ali? 그들은 뭘 먹고 살며 O que eles comem? 어떤 옷을 입고 삽니까? O que eles vestem? 그 섬에 누가 복음을 전합니까? Quem prega o evangelho naquele lugar? 하나님 우리가 그 섬에 선교사를 보낼 수 있게 해주십시오. Senhor, por favor, nos permita enviar missionários naquelas ilhas. 진짜 말이 안 되는 이야기죠. Realmente são coisas que não fazem sentido, né? 그 다음 날 또 이제 기도를 해요. No dia seguinte, novamente orava. 음식을 주십시오. Por favor, nos permita comida. 필요합니다. Precisamos de dinheiro. 기도하는데 Orávamos. 자, 기도라도 어느 정도 깊이 들어가면 내가 하나님과 같이 대화한다고 하니까 E já que eu me sentia ali, né, como se estivesse frente a frente com Deus, 뭐 쌀 돈 이게 전혀 걱정이 안 돼. a comida ou a falta de dinheiro não era um problema. 아프리카에 우리가 선교사를 보내게 해주십시오. Senhor, por favor, nos permite enviar missionários para a África. 통해서 정말 만방의 복음을 전하게 해주십시오. Nos permita pregar o evangelho por todo mundo por meio de emissoras. 출판해서 복음을 전할 수 있도록 해주십시오. Por favor, nos permita publicar livros para pregar o evangelho. Eu orava sobre isso. 그럼 내가 이제 두 가지 종류의 사람이 됐는데 Então, eu via dois tipos de pessoas. 낮에 사는 사람은 너무 초라하고 부족하고 연약한 사람. Não, eu me tornei em dois tipos de pessoa. Uma delas é quando eu abri os meus olhos, era uma vida muito miserável. 동안에는 정말 주님 같이 너무 내 마음이 풍성한 거예요. Só que durante a oração, eu era uma pessoa muito 우리가 abundante. 대구에서 그 선교 학교를 시작했는데 Quando começamos a escola de seminário ali em Tegu, 성도들이 한 20명 되고 tínhamos mais ou menos 20 membros na igreja 우리 예배를 드리고 있었는데 e prestávamos culto no segundo andar de um sobrado. 시작하기로 했어요. E eu decidi um dia começar essa escola de 선교 seminário. 학교를 시작하겠다고 그랬어요. E eu reuni os irmãos e disse, anunciei isso. 형제면 깜짝 놀라요. E os irmãos tomaram um grande susto. 선교 학교라는 게 뭡니까? O que é a escola de seminário? 전도자들을 길러야 한다. Ah, nós temos que criar novos pregadores do evangelho. 전 세계에 선교사를 보내야 한다고. Nós temos que enviar missionários por todo o mundo. 어디서 합니까? Onde o senhor vai fazer isso? 예배당 밑바닥에서 한다. Aqui, no salão de culto? 잠은 어디서 잡니까? Mas eles vão dormir aonde? 여기서 잔다. Ah, vamos dormir aqui. 밥은 어디서 먹고? Eles vão comer aonde? 어디서 먹는다. Ah, comer aqui. 뭘 먹습니까? Vão comer o quê? Comida. 사람들 너무 기가 막히게 하는 거예요. Todos ficaram muito espantados. 처음에 이제 선교 학교를 시작했는데 Então começamos com o seminário, 남학생 3명, 여학생 2명, 5명이 tinham 시작이 됐어요. 3 homens e 2 mulheres, né? 5 irmãos assim começaram a escola de seminário. 제가 주님을 바라보면 소망이 E 넘치는 거예요. toda vez que eu olhava para Deus, eu tinha esperança no meu coração. 그래서 제가 선교사를 보내기로 시작했어요. E assim nós começamos a enviar missionários. 1989년 3월 달에 Em março de 1989, 대통령이 나에게 기적적인 이야기를 담화문을 통해 발표했어요. o presidente daquela época, ele anunciou algo que foi um milagre, 45세 이상 된 사람에게 여권을 만들어준다. que iriam liberar a produção de passaportes para pessoas acima de 45 anos. 큰 기업 회장이 여권을 만들지 않았어요. Naquela época, somente quem era diplomata ou pessoas assim de grande, né, importância para o país tinham direito a passaporte. 대사관에 갔습니다. Mas nós, devido por aquela liberação, né, eu e minha esposa fomos. 저 비자를 받으러 왔다고. E nós fomos, recebemos nosso documento, né, nós fomos tirar o visto americano e eles perguntaram se éramos um casal. Falamos sim. Vocês vão juntos? Sim, vamos 아무 말 juntos. 안 하고 그냥 뭐 1분 안에
비자를 허락받아 비자. E lá no consulado americano, depois que eu respondi isso, em 1 minuto deram visto. 그래서 그해 3월 달에 LA를 갔습니다. Então, naquele ano, no mês de março, eu fui para Los Angeles, fiz uma conferência, 가을에 독일 베를린에 집회를 했어요. e no outono eu fui para a Alemanha, em Berlim, e em 89. 90년부터 Então, a partir de 1990, 그때 전국에 저희들 교회가 30개, 조그마한 교회들 한 20, 30명 30개였는데 nós tínhamos mais ou menos 30 igrejas no país inteiro, né? Pequenas, igrejas pequenas. Mas começamos a enviar 이제 missionários. 원래 우리가 다일이 나와 전 세계 우리 선교 사들 있는 거 보니까 Então, só que, né, hoje, vendo a nossa agenda e vendo a foto de todos os missionários, 800여 곳 가까이 되고 tem cerca de 800 missionários hoje pelo mundo. 교회가 한국 한 200개 가까이 한 1000개 가까이 되는데 E a nossa igreja aqui na Coreia tem quase 1000 igrejas. 그러니까 이제 세계에서 가장 큰 선교사회로 일을 하는 거예요. E o mundo inteiro, né, tem a atuação da nossa igreja pelos missionários. 행하시는 거예요. E sabe, em todos os pontos, Deus ele trabalha no meio de nós. 누가 박옥수 목사를 볼때 Pessoal, quem, ao ver o Oksu Park, 작은 한번 늙은 사람을 보겠죠. vão ver um senhorzinho, velhinho, 저는 baixinho. 그냥 박옥수 목사인데 E eu sou simplesmente um pastor 내가 Oksu 부인할 Park. 수 없는 건 하나님이 내 안에 살아서 일을 하고 계신다. Só que uma coisa que eu não posso negar é que Deus está vivo e trabalhando no meu coração. 80기가 들어와서 훈련을 받고 있는데 Hoje nós temos estamos no grupo 80 já, né? Seção 80 de seminaristas. E se nós pegarmos uma média de 15 estudantes por sessão, 1200명이 된다는 겁니다. cerca de 1.200 pessoas passaram nessa escola de seminário. 우리 선교학교 졸업은 다 선교하거나 목회하는 건 아닙니다. Eu sei que não são todos que passaram, né? Hoje são pastores ou 우리 ministram. 학교가 세계에서 치엄률이라 하면 말이 안 되는데 학교 졸업생에 비교해서 목회를 하고 있는 그 비율이 세계 제일 높은 학교입니다. Mas se não faz sentido, né, se for falar em provas, mas se nós assim vermos assim quantos missionários se formaram dentro da escola de teologia, nossa, eu acho que tem um número muito grande. 하나님이 일하시니 너무 놀라운 것이죠. Tem pessoas que partiram, tem pessoas que não estão conosco, mas é muito incrível o trabalho de Deus por meio desses missionários. 일들을 볼 때 너무 신기한 겁니다. E durante a vida, né, fazendo o trabalho do evangelho, quando vejo Deus trabalhando, é algo muito incrível. Um dia, né, aquele rapaz do banco me procurou 대답을 요구하러 왔습니다. e ele me pediu assim uma resposta 아침에 definitiva. 내가 이제 가방을 들고 대구 집회를 간다고 가는데 Né, um dia eu estava com minha mala dizendo que iria para Daegu para conduzir uma conferência. Só que ele me procurou em casa falando: "Ó, Sr. Park, 지금 별로 드릴 말씀이 준비가 안 됐습니다. olha, senhor, desculpa, mas eu não tenho muito o que falar para o senhor." 가야 할 때가 지금 떠나는 길인데 가니까 E eu falei: "Ah, é que eu tô com pressa, eu tenho que sair agora." Ele falou: "Tá bom, pode ir." 갔어요. Eu fui. 따라왔어요. E ele me seguiu. 대구 가는 버스표를 샀어요. Eu comprei a passagem para Daegu e ele também comprou a passagem para Daegu. 버스 둘이 탔어요. Nós tomamos o ônibus junto. 대구에서 외관까지 갈 동안 이야기를 했습니다. E durante, né, o caminho para Daegu nós fomos conversando. 팀장이신 분인데 E ele era meio que um gerente ali do banco. 없겠더라고요. E eu não posso assim tratá-lo de qualquer jeito, né? Mas eu queria expressar meu coração. 팀장님 죄송합니다. 걱정을 끼쳐서 Eu falei: "Senhor, me desculpe, né, por causar tanto transtorno para o senhor. 제가 여기 집을 비워줘야 하는데 Eu sei que eu devo sair daquela casa 우리가 그 전세 돈 못 찾았는데 그것 때문에 내가 안 나가는 건 나갑니다. e eu sei que nós não conseguimos recuperar o calção e não é por isso que eu não estou saindo. A gente vai sair daquela casa." Só que eu tinha um pensamento no meu coração. 이분에게 네가 예수님 믿는다고 얘기를 했냐? Você, Oksu Park, você falou para esse homem que você crê em Jesus? 제가 그때 무지하고 모르니까 Então, era uma pessoa que eu não conhecia, né? 머리에 뭐 억지라도 부려야겠다는 생각이 들어가지고 예수 믿는 절대 얘기를 안 했거든. E eu pensei que seria um exagero ali naquelas condições falar sobre Jesus, por isso eu decidi não falar. 주님이 제일 먼저 나에게 무슨 얘기를 하시냐면 Só que a primeira coisa que Deus começou a assim, tocar no meu coração é: quem pode resolver esse problema por você? 할 수 있느냐? Você pode? 저 할 수 없습니다. Não, Senhor, eu não posso. Quem pode fazer? 주님이 하셔야죠. O
O Senhor tem que fazer. 너 주님 이야기했냐? Então você falou de mim para ele? Eu falei, não. 그래서 그날 처음으로 내가 예수 믿는 이야기를 했어요. Naquele dia, pela primeira vez, eu falei sobre Jesus para aquele homem. Eu falei, senhor gerente, me desculpe. 제가 집을 얻어 나가야 돈이 없습니다. Eu não tenho dinheiro para poder, sair daquela casa agora. 주인에게 샅샅이 보고를 드렸는데 E eu relatei tudo o que aconteceu para o meu senhor, 주인이 아직 나한테 기별이 없습니다. só que ele não me deu nenhuma resposta ainda. 좀 기다려 주십시오. Por favor, aguarde um pouco mais. Ele tomou um susto, né, com o que eu falei. Como assim, você tem um senhor? Sim, eu tenho. 누구시냐고? Quem é? 예수님이라고. É Jesus. 내리려고 하더라고요. Ele queria descer do ônibus. 외관에 왔는데 버스 여기서 그분 내리셨어요. Aí chegamos ali na parada e ele desceu. 밖에 나 예수 믿는 사람 아닙니다. Senhor Park, eu não acredito em Jesus, mas 기도하는 좀 빨리 해서 espero que você ore rápido 문제를 해결했으면 좋겠다고. e resolva esse problema. 그리고 이제 다시 찾아오질 않았어요. E depois disso ele não voltou mais. 우리가 사는 집에 다락이 있었는데 Nós tínhamos ali meio que 낮아가지고 이렇게 허리를 굽혀. tipo um sótão, né, em cima, e era um lugar muito baixo. Eu tinha que me agachar para entrar. 기도하는 자리였어요. E era um local de oração. Toda madrugada eu ia para orar lá. 시간 투약해서 기도를 했어요. Durante 1, 2 horas eu orava para Deus. 여름에 행사들은 많은데 Eu falava, Deus, no verão nós temos muitos eventos. E nós temos que resolver o problema da casa. Por favor, nos ajude. 그 주님 내 마음에 어떤 마음을 주시냐면은 Só que Deus, Ele me deu um coração. 그날은 너 그러지 말고 나가서 건물을 알아봐라. Ele falou, nossa, para de ficar aí orando, aí só sai para procurar uma casa. 그래서 제가 아침 먹고 건물 알아보러 갔어요. Por isso, depois de tomar café da manhã, né, eu saí. 우리 집에 가까운 거리에 E num lugar muito próximo à minha casa, tinha um sobrado de 2 andares ali. 건물 세놓는다서 너무 마음에 드는 거예요. E estava para alugar, e nossa, eu fiquei muito encantada com aquele lugar. 10만 원 달라. Perguntei para ele quanto seria, eles pediram $200 de calção. Não tinha $10. 그냥 보고 왔어요. Por isso eu só vi a casa e voltei. 서너 달이 지났는데 Passou uns 3, 4 meses. 정말 주님 이 집 문제 빨리 해결해야 할 것 같은 거예요. E eu senti que eu deveria resolver rápido aquele problema. 그래서 기도를 했어요. Eu comecei a orar para Deus. 너 지난번에 본 그 집이 어떠냐 하는 마음이 드는 거예요. Só que durante a oração parece que Deus dizia: E aquela casa que você viu? 그 건물 너무 좋고 싸서 벌써 나갔을 것 같은데 Era um prédio muito bom, né? Eu sentia que já deveria ter sido alugado. 아침에 오면 그냥 세놓는다 붙어 있는 거예요. Mas depois de tomar café eu fui verificar e ainda estava para alugar. 이 집을 주님 나에게 주시겠다는 마음이 들었어요. E eu senti naquele momento que Deus queria me dar aquela casa. Eu fui, só que não tinha dinheiro. Voltei para casa. Quer dizer, eu fui para aquela casa e só tinha as crianças. Perguntei, seu pai está aí? Não. 오겠다고 그래라. Ah, então eu quero ver sobre aquele sobrado, eu vou voltar à noite. Aí naquela noite eu voltei. 작으신데 아주 이렇게 점잖게 생긴 분이 O dono daquela casa estava ali, era um senhor baixinho, assim, né, muito gentil. Eu cumprimentei ele e comecei a falar com ele. 종입니다. Senhor, eu sou servo de 내가 Deus. 여기 김천 와서 좀 어려운 일이 있었습니다. Mas vindo aqui para Kimchon, eu tive uma dificuldade. 로 우리가 집을 얻었는데 Nós alugamos uma casa, demos um calção de $200, 뭐 은행에 담보를 얻어서 가고 mas o dono daquela casa acabou penhorando a sua casa para o banco e ele fugiu. 은행에 이 집이 넘어갔는데 E a casa que nós estamos agora pertence ao banco. 앞에 기도를 드렸습니다. E eu orei para Deus. 이 건물을 나에게 주시겠다는 마음이 들었습니다. E Deus me deu um coração de que Ele queria me dar essa casa. 그만 얘기지만은 Me desculpa falar isso, mas 없습니다. eu não tenho dinheiro. 건물을 주시면 좋겠습니다. Mas seria bom se o Senhor me permitisse ficar aqui. 아무 말씀 안 하시더라고요. Ele não falou nada. 눈을 감으시더라고요. Ele fechou os 한 olhos. 5분 동안 눈을 감고 눈을 안 뜨시더라고요. Por uns 5 minutos ele ficou com os olhos fechados. 뒤에 눈을 뜨셨어요. E depois de uns 5 minutos ele abriu os olhos. 입을 여셨습니다. E ele abriu a boca. 나는 시내 지자동에 있는 지자교회 장로 올시다. Olha, eu sou ancião da igreja de Tijá. 하나님께서 국도변에 이렇게 좋은 건물을 주셨는데 E Deus me deu esse ótimo prédio, né, aqui nesse lugar. 하나님의 종이 있으신다 어떻게 맡겠습니까? E como eu vou impedir se o servo de Deus está dizendo que precisa usar? 쓰십시오. Por favor, use. Entre aqui. 그때 그
주인 따님이 E naquele momento ali, a filha daquele senhor 안방에서 피아노로 찬송가를 치는데 estava tocando um louvor no piano, no quarto. 하는 기분이더라고요. E eu me sentia como se estivesse dentro no céu, assim. 했습니다. E eu falei para ele, 나오는데 eu agradeci, estava saindo, só que ele me chamou. 그러면 오실 때 빈손으로 오겠습니까? 얼마를 준비할 수 있겠습니까? Ele falou, o senhor vai vir de mãos vazias? O senhor pode preparar algum valor qualquer? 나도 모르는 내가 8만 원이라고 그랬어요. E sem eu perceber, eu falei, $80. 얼마나 큰 돈인데. Naquela época era muito grande. 입에 손이 댔는데도 E mesmo eu coloquei minhas mãos na boca assim, só que acabei falando aquele valor. E ele falou, tudo bem, $80. 8만 원 깎은 거예요. Então era uma casa de $200 e eu consegui entrar por 80, né? 그 주인이 우리 삶을 자세히 보고 계시다. E aquele senhor começou a observar a nossa 우리가 vida. 그냥 하나님만 의지하고 사는 그 부분에 깜짝 놀라시고 E ele ficava muito surpreso, né, vendo a nossa vida, realmente dependendo somente de Deus e nos tratava muito bem. 여기 이 건물에 한번 제가 초대를 했습니다. Por isso, uma vez eu o convidei aqui nesse prédio e nós conversamos um pouco. 이제 몇 년 뒤에 세상을 떠나셔서 E alguns anos atrás, né, ele faleceu. 미국에 가서 장례식에 참석하고 그랬습니다. E eu participei, né, do funeral dele em Cumi. 잊어지지 않는 분 É uma pessoa que eu não esqueço. 같았습니다. Ele parecia um irmão mais velho. 중요한 건 내가 그냥 내 생각 속에 머물러 있다가 한 번씩 내 생각을 떠나서 예수님의 차원의 생각에 들어가면은 O importante é que quando nós, né, eu vivendo assim dentro do meu pensamento, uma vez saindo do meu pensamento e indo além disso, 내게 가진 걸 가지고 계산하니까 예수님의 능력을 가지고 계산하니까 sabe, eu vivendo no mundo com o meu cálculo, passei a calcular com as coisas de Jesus 자체가 달라지는 거예요. e o cálculo em si é diferente. 저는 정말 제가 성교학교를 마치고 난뒤에 악곡동에서 장팔이 있을 때나 김천이 있을 때나 Depois que eu terminei o seminário, né, seja em Akokton, em Kimcheon, em Champali, realmente não tiveram pessoas que me ajudaram. 그때 주님만을 의지했었는데 E eu vivia dependendo somente de Deus. 주님께서 저를 이끌어가는 게 너무 신기했어요. Mas era muito incrível ver a condução de Deus. 제가 성교학교를 하고 싶은 마음을 주님 자꾸 주시는 저는 진짜 성교학교를 하기 싫었어요. Deus que começou a me dar aquele coração de fazer o seminário e eu não queria realmente. 많은 주님 그런 마음을 안 해. 그럼 하나님 또 못하는데 가면 조용하세요. Só que passava um tempo, assim, eu pensava que Deus já tinha se esquecido disso, porque novamente surgia aquele sentimento. Sempre que tinha uma brecha, Deus colocava aquele coração em mim. 그처 외삼촌이 Então, um tio meu, 임영빈 박사로 한국의 성서공예를 제일 먼저 시작하신 분이고 né, o tio da minha esposa, né, o senhor Dr. Im Myung-bin, 님을 만나서 ele começou com a Sociedade Bíblica na Coreia 여왕의 킷을 받은 분이라고 그러더라고요. e ele encontrou com a rainha da Inglaterra e dizem que ele foi o primeiro homem coreano que recebeu um beijo da rainha da Inglaterra. 성서공예를 만들었어요. Então ele recebeu, né, a permissão para imprimir a Bíblia na Coreia. 그래서 성경책 나올 때 임영빈 이름으로 성경책이 출판되었어요. Por isso a primeira Bíblia produzida na Coreia tinha o nome dele, Dr. Im Myung-bin. 제가 외삼촌을 찾아가서 성교학교 이야기를 했습니다. E eu procurei o tio da minha esposa, né, e falei sobre a ideia da escola de seminário. 일을 하려고 합니다. E eu falei, olha, eu tenho essa ideia. 일했으면 좋겠습니다. E seria bom se o senhor trabalhasse junto comigo. 그러니 저를 보고 뭐라고 하시면 E ele olhando para mim, ele me disse, 어떻게 이런 생각을 다 했냐? nossa, como você pensou em fazer isso? 너무 좋은 것이다. É algo muito 야, bom. 내가 10년만 젊으면 Se eu fosse 10 anos mais novo, 좀 일을 하고 싶은데 nossa, eu queria trabalhar junto com você. 내가 너무 늙었다. Mas eu já estou muito velho. 내가 너한테 피해주기 도움 못 줄 것 같다. E eu acho que eu não vou poder te ajudar, eu vou acabar te atrapalhando. 딸이 주시더라고요. Ele me deu uma mala de livros. 하여튼 참 고마웠습니다. E eu fiquei muito grato com isso. 학교를 시작했습니다. Comecei o seminário. 지금 생각하면 꿈 같은 이야기죠. Quando penso hoje, parece um sonho. 내 정신 가지고는 그렇게 될 수가 없는 거예요. Pela minha mentalidade, eu jamais seria capaz disso. 벗어나서 Mas saindo do meu 하나님의 pensamento, 생각 속에 들어가서 entrando no mundo do pensamento de Deus, 마음의 세계 속에 들어왔을 때 entrando no mundo da fé em Jesus Cristo, 전혀 나지 못나도 또
달라지는 거예요. Mesmo um ser tão incapaz como eu muda. 이게 하나도 어려운 게 아니에요. E não é nada difícil isso. 힘드는 게 아니에요. Não é nada cansativo. 부담스럽긴 해요. Porém, é receoso. 기준 내가 가진 내가 예를 돈이 5만 원이 있으면 Por exemplo, se eu tenho assim 50 dólares, vamos fazer uma feira com 50 dólares. Tudo bem, não é um problema. Eu tenho 1 bilhão de dólares. Eu vou comprar uma casa com esse 1 bilhão. Isso não é problema 내가 nenhum. 뭐 4천만 원 있다. Eu tenho 400 mil dólares. Vou comprar um carro. 그보다 좀 좋은 거 살려 했어 그러면 문제가 안 되는 거예요. Eu quero me esforçar um pouco mais para comprar um carro melhor. Essas coisas não tem problema. 안에서 하는 건데 Isso é viver dentro da minha capacidade, do meu limite. 나를 구원하셨을 때에 Mas Deus, quando me salvou, 예수님으로 말미암아 사는 방법을 가르치고 그 것을 주시려고 하는 거예요. Ele me ensinou e Ele queria me dar essa vida vivendo por Jesus. 가장 싫어하는 게 뭐냐면 A coisa que Deus mais se aborrece em nós 안에서 é nós vivermos dentro do nosso limite, dentro da nossa capacidade. Porque isso, a pessoa que não crê em Jesus também vive. A pessoa que crê em Jesus 예수님의 능력을 내 능력으로 받아들이고 aceita o poder de Jesus como o seu poder, 지혜로 받아들이고 aceita a sabedoria de Jesus como a sua sabedoria, 물질을 받아들이고 sabe, os bens de Jesus como os seus bens. 들어가면은 E se chega a esse nível, 예수님이 하실 수 있는 그 능력이 우리를 통해 나타나는 거예요. se manifesta na nossa vida tudo aquilo que Deus, Jesus pode fazer. 예수님이 베드로는 자기 스스로 안전벨을 못 고치는데 Pedro, por si, não consegue levantar aquele coxo. 예수님의 능력으로 안전벨을 이름을 고칠 수가 있는 거예요. Mas pelo poder de Jesus, ele pode curar aquele coxo. 바울이 정말 유도가 떨어져 죽었는데 Quando Eutico caiu e morreu, 자기의 힘으로 살릴 수 없는데 Paulo não tinha poder para ressuscitá-lo, 예수님의 힘으로 살릴 수가 있는 거예요. mas pôde ressuscitá-lo pelo poder de Jesus. 집을 얻어야 하는 돈이 없고 Eu tinha que conseguir aquela casa, não tinha dinheiro, não tinha ninguém para me ajudar. Ou eu roubava, 예수님의 이름을 하든지 그 일인데 ou eu dependia do nome de Jesus. 도둑질할 수는 없잖아요. Eu não posso roubar sendo um pregador do Evangelho. 사기를 칠 수 없잖아요. Eu não posso enganar as pessoas para pregar o Evangelho. 거짓말할 수 없잖아요. Eu não posso mentir para o Evangelho. 진짜 주님 안에 들어가서 그를 믿어서 일을 하든지 안 그러면 복음을 중단하든지 Ou 그 eu 일밖에 없는. paro o trabalho do Evangelho, ou eu entro na fé em Jesus e resolvo por Jesus. É um desses 하는 dois. 사람들이 자기 수준 안에서 자기 둘이 안에 자기 능력 가지고 일을 하려 그러면 Quando nós queremos trabalhar dentro da nossa capacidade, dentro dos nossos 마귀가 limites, 우리를 막고 있기 때문에 내가 마귀를 이기지 못하기 때문에 já que o diabo nos impede, nós não podemos vencer o 결국 diabo, 실망하고 절망 안 되겠다 그 이야기밖에 안 되는 거예요. no final nós iremos falar, está difícil, não dá, e iremos cair em desesperança. 나만의 계집종이 Aquela menina cativa do comandante Naamã, 속에 머물러 있다가 ela estava dentro do mundo do seu pensamento, 전혀 다른 사람이 돼버린 거예요. mas ela se tornou uma outra pessoa quando saiu desse pensamento. 정말 왜 이렇게 문둥이집화 종로로 돼야 되지? Nossa, porque eu tenho que viver como uma escrava na casa de um leproso. No pensamento dela só há 그 desesperança. 마음을 돌려서 예수님 하나님을 연결시키니까 Mas, sabe, mudando aquele coração e conectando com Deus. 장군님 사마리아 선지 앞에 주병 났는데 O nosso comandante, se ele fosse até o profeta que é em Samaria, ele seria curado. 내가 왜 여기 Agora entendi. 하니까 Entendi porque eu vim aqui como cativa. 위해서 한 것이네. Deus me enviou aqui para que ele receba a salvação. 구원받겠네. Então o comandante vai receber a salvação. Então eu tenho que falar sobre isso para ele. Se ele receber a salvação, se ele for curado da sua doença, imagina quão feliz ele será. 전혀 다른 마음의 삶이 되는 거예요. É uma vida completamente diferente. 저들이 성경학교를 한다고 했다 사람들 나 과대 망상증 환자라고 하는 소리도 들었습니다. Uma vez, né, eu escutei que eu tinha problemas mentais quando eu disse que iria fazer aquela escola de seminário. 맞습니다. Eu falei, pessoal, é verdade. 망상증 환자가 맞지. Dentro de Deus eu tenho problemas mentais mesmo. 여러분 저는 그때 망상이 아니었습니다. Não era ilusão para mim. 성경을 기초로 한 믿음이었습니다. Era uma fé baseada na Bíblia. 믿음이었습니다. Foi fé em 그런데 Jesus. 정말 우리가 망상증 환자라면 그걸 망상을 끝나 버리는데 Se for simplesmente uma doença de ilusão, terminaria em ilusão. 이어졌을 때에 Mas tudo o que acontece pela fé em Jesus 결과가 나타나고 하나님의 não é somente uma 역사를 ilusão. 경험할 수 있고 Tem o resultado, tem o trabalho de Deus. 우리를 통해 나타낸다는 것입니다. Deus manifesta o seu precioso trabalho por pessoas incapazes como nós. 2021년이 더해서
Nós entrando agora em 2021, 처음에 생각한 것은 a primeira coisa que 우리 pensamos, 성도들을 기도할 수 있는 곳으로 이끌어야겠단 말이에요. eu tenho que conduzir os irmãos para poder orar. 제가 옛날에 선교학교 있을 때 매일 아침 2시간씩 4시부터 6시까지 하나님 기도하는 그때 진짜 내가 내 마음이 아닌 예수님의 마음을 살 수가 있었어요. Naquela época que eu estava no seminário, né, orando todas as madrugadas entre 1 ou 2 horas, sempre Deus fez muita coisa na minha vida. 솔밭에 가서 기도를 했어요. Em Apococton, toda madrugada eu ia assim num campo, né, e fazia oração 강벌이 ali. 있을 때 깡패들이 나를 많이 괴롭혔습니다. Quando eu estava em Champali, muitos vândalos me 내가 그때 interferiram. 너무 분하고 우울해 막 울었습니다. Eu ficava muito injustiçado, muito bravo, chorava por isso. 막 머리부터 다 깨주고 싶고 막 그런 마음이 막 별별 생각이 다 나요. Sabe, surgia aqueles desejos de pegar um pedaço de pau e quebrar a cabeça de todo mundo. 결과가 없습니다. Só que esses pensamentos não levam a 하나님 nada. 앞에 기도하기 시작했어요. Eu comecei a orar para Deus. 밤에 한 2시간 동안 열심히라 12시까지 기도회를 했어요. Das 10 da noite até meia-noite. 오늘은 피곤한데 그냥 자고 싶습니다. Ai, Senhor, hoje eu tô cansado, eu queria dormir. 근데 다시 기도를 하기 시작한 거예요. Mesmo assim, eu orava. 그 기도했을 때 그 내 안에 역사는 하나님의 마음은 E quando eu orava, sabe, o coração de Deus que agia no meu coração fazia com que nada daquilo se tornasse um problema. A minha pobreza não era um problema, a minha incapacidade não era um problema, a minha insensatez não era um problema. Porque se Deus está comigo, 어리석음이 못남이 연약하면 전혀 문제가 안 되기 때문에 não se torna um problema a minha fraqueza, minhas dificuldades, minhas limitações. 이제 우리는 그렇게 선교를 했습니다. E assim começamos a nossa missão. 선교사를 보낼 때 그런 방법으로 보냈고 Quando enviamos missionários também foi por esse método. 은혜로 우리 이런 일들을 이룰 수가 있었습니다. Pela graça de Deus, pudemos fazer tudo o que fizemos. 제가 그때를 생각해 봅니다. Eu penso naquela época. 눈을 뜨고 사만 돌아보면 Quando abro os olhos, sabe, eu olho. 100이면 10, 100이면 다 절망이었습니다. Tudo que eu tinha naquela época era somente desesperança. 장로님 집에서 나오면서 Eu saindo da casa daquele ancião, 하느라고 그랬어. nossa, para que eu fui falar $80? Da onde eu vou tirar $80? 너무 놀라운 것은 O incrível 거기 지은장을 찾아갔는데 지은이 돈을 10,000원을 세려 주더라고요. é que eu fui falar com aquele gerente, né? Ele me deu $10. 내가 젊은 사람 앞길을 막는 것 같아. 정말 미안해. Ele falou, Sr. Park, parece que eu estou impedindo, sabe, um futuro muito promissor. Me desculpa. 은행이랑 이런 거라고. Mas, sabe, eu sou bancário, é assim. Me entenda, por favor. 인정으로 내가 이게 주는데 받아. E eu quero, sabe, te dar isso aqui como uma ajuda. Por favor, pegue, né? E ele me deu $10. 근데 집에 왔는데 Que eu voltei para casa 그 나중에 찾아왔어요. e uma senhora me procurou. 가만히 보니까 우리가 처음에 집 살 때 E quando eu fui ver, era uma senhora 계약을 했는데 que eu havia feito um contrato para alugar a casa dela. 문제가 있어가지고 Só que ela teve um problema 계약을 했어요. e acabamos cancelando. 받을 수가 없었어요. Só que, devido às dívidas dela, ela não pôde me devolver o dinheiro do 세 번 contrato. 찾아갔는데 E eu até fui umas 2, 3 vezes para ver se conseguia. 그래서 있는 게 없습니다. Só que uma vez ela falou, desculpa, mas nós não temos nada agora. 책장 가져가세요. O senhor pode levar aquele armário se quiser. 장독 가져가십시오. Pode levar o nosso armário. 제가 그 이상 더 돈을 받을 수 없다고 생각해요. E eu percebi que eu não tinha como receber nenhum dinheiro daquela senhora, né? Eu falei, tudo 돈 bem. 받아 내가 일찍 늙겠더라고요. E se eu recebesse dinheiro, acho que eu envelheria mais rápido. Eu sempre, 참 그분이 놀랍게도 sabe, eu acabei esquecendo daquela senhora, só que de uma forma incrível, naquela manhã. 돈을 가져왔어요. Ela me trouxe $40. 500원짜리를 막 가져서 꽁꽁 묶어 왔는데 Sabe, ela tipo encheu de moedas, né, de 500 wons, assim. E ela falou, da próxima vez eu trago o resto. Eu tenho tanta dívida hoje. 빚쟁이들이 막 모여 앉아 있습니다. Sempre as pessoas estão me cobrando em casa. 누구 손에 넘어갈는지 모릅니다. E eu não sei, né, para quem vai o dinheiro que eu tenho. E eu não, sabe, eu posso deixar de pagar qualquer pessoa, mas eu quero pagar o Senhor. E ela me deu aquele dinheiro. 하나님이 돕는다는 느꼈어요. Eu senti que Deus estava me ajudando. 가까이 아는 분이 한 분 있었는데 Tinha uma pessoa próxima que eu conhecia, ele me ligou. 어렵다고 이야기를 들었는데 E ele falou, olha, eu escutei que você está passando umas dificuldades. Me desculpa por não poder te ajudar. 사업을 시작에 돈이 많이 필요한데 Eu comecei um negócio e agora eu preciso de muito 2만 dinheiro. 원이 내가 지금 있는데 Mas está sobrando $20 aqui. 갖다 써라. Por enquanto, usa. 형편되면 갚아라. Se possível, depois você me paga. 못 갚으면 어떡하겠노?
Se não pagar, fazer o 그렇게 quê, né? 생각이 들 테니까. Não tem problema. 어려울 때 막 그럼 너무 고마웠어. Sabe, naquela dificuldade, ouvir aquilo foi muito gratificante. Ele me deu $20. 한 6개월 뒤에 그 돈을 갚을 수가 있었습니다. Depois de uns 6 meses, eu pude pagar aquele valor para ele. 7만 원이 된 겁니다. Então, eu consegui 그래서 $70. 우리가 이제 집에 다 형제님 모여 있는 돈 다 가져와라. Voltamos para casa, procuramos todo o dinheiro que tínhamos em casa, os irmãos reuniram o dinheiro. Deu 8.600 wons, mais ou menos $9, mais ou menos. E assim reunimos $80. 저는 그날 잊어버리지 않았습니다. Naquele dia eu percebi, 이사하는 날인데 no dia da mudança, 전 형제들 이사를 시키고 eu pedi para que os irmãos fizessem a mudança. 성경책 들고 전도하러 갔었어요. Peguei minha Bíblia e fui evangelizar. 오후 내내 복음을 전했습니다. Então, por toda a tarde eu preguei o evangelho. 이제 그 집사님이 E aquele diácono, aquele ancião, sabe, ele estava para sair. 지금 비가 오는데 Ele falou: "Ó, está chovendo agora, 집에는 우산이 없습니다. mas nós não temos 좀 assim 기다리다가 비가 치면 가십시오." guarda-chuva aqui. O senhor pode esperar um pouco, depois da chuva o senhor vai para casa." 그날 저는 좀 비가 맞고 싶었어요. Só que naquele dia eu queria tomar aquela chuva. 맞습니다. 가겠습니다. Eu falei: "Tudo bem, eu vou embora agora." Mas pastor, está chovendo. 성경책을 품 안에 넣고 Eu peguei minha Bíblia, coloquei por baixo assim, do meu paletó 맞으면서 e voltei para casa, 이사가 다 돼 있더라고요. chovendo, né? E a casa já estava, a mudança já estava toda feita. 이야기를 했습니다. Eu falei para Deus: "Senhor, 예루살렘에 복음 전하시고 sabe, o Senhor pregou o evangelho em Jerusalém, o Senhor não tinha onde dormir. 산에 가셨는데 O Senhor foi para o Monte das Oliveiras. 비 오는 날 어느 나무 그늘에서 비를 피하셨습니다. E em dias como hoje de chuva, Senhor Jesus, onde o Senhor dormiu? 예루살렘 복음 전비 올 때 어느 처마 밑에서 비를 피하셨습니다. Quando o Senhor estava pregando o evangelho em Jerusalém, onde o Senhor ficava na chuva? 주님 당신 세상에 계실 때 방 한 칸 집 한 칸 홀수 하셨는데 Senhor, o Senhor, enquanto viveu nessa terra, não tinha um quarto para poder ficar. 왜 이런 집을 주십니까? Quem sou eu para poder viver numa casa dessas? 울며 울며 지어왔거든. Sabe, caía lágrimas nos meus olhos. Eu fiquei muito, muito grato. 물론 돈이 있어 딱 돈도 내고 하면 뭐 문제 없겠지만 É lógico, se eu tivesse dinheiro e pagasse, não seria nenhum problema. 제가 서울 와서 리처빌에 처음에 들어갔었는데 E quando eu fui para Seul pela primeira vez, eu fui ali. 마음에 들었어요. Era um lugar muito bom. 방이 작은 방 4개인데 Tinha 4 quartos pequenos. 주님 내가 예루살렘에 이런 방이 있었더라면 Eu pensava, nossa, Senhor, se eu tivesse uma casa assim na época do Senhor em Jerusalém, quão bom seria. 복음 전하시고 O Senhor poderia pregar o evangelho o dia inteiro. 3개 가지고 제자들 한 방에 4명씩 자면 12명 자고 E com 3 quartos eu poderia dividir entre os 12, né, discípulos, ficaria 4 pessoas por cada quarto. Em um quarto o Senhor poderia dormir. 샤워하시고 Na manhã seguinte o Senhor tomaria um banho. Seria tão bom. 주님 진짜 그 감난산에 주무시고 밤에 비 올 때 어떻게 피하셨습니까? Senhor, realmente, quando o Senhor estava ali no Monte das Oliveiras, quando estava chovendo, o que o Senhor fez? Como o Senhor se esquivou da chuva? Mas quem sou eu? Quem sou eu para poder, sabe, receber uma casa assim do Senhor? Eu sou uma pessoa muito insensata. 내 방법으로 살았는데 E eu vivia pelos meus 내 métodos. 방법으로 안 되니까 Mas já que pelos meus métodos não deu 내가 certo, 믿음 있는 사람이 아닌데 não é que eu sou uma pessoa de fé. 그렇다고 내가 뭐 도둑질할 수도 없고 A questão é que eu não podia roubar, 사회 그만둘 수도 없고 também não podia parar de ministrar. 위를 위해 하나님을 바라보는 마음을 갖게 되는 거예요. Então eu tive aquele coração de olhar para Deus, de olhar para o alto. 보니까 Sabe, tendo esse coração, 역사하겠다는 마음이 생기는 거예요. senti que Deus iria trabalhar. 성경 읽어 보니까 Lendo a Bíblia, 믿을 수밖에 없는 분이 예수님이에요. Jesus Cristo é um ser que não tem como, sabe, duvidar. 그게 너무 신기한 E 거예요. toda vez que eu confiei nele, teve o trabalho de Deus e foi muito incrível. 우리가 미국에 신학교를 시작하는 거 Começar a escola de teologia nos Estados Unidos 정말 어려운 일이었습니다. foi algo muito difícil. 번거롭게 정상적인 신학을 가질 수 있었습니다. Mas de uma forma muito graciosa, Deus permitiu essa escola de teologia. 우리가 시작하자마자 바로 간단하게
모집을 했는데 Assim que nós começamos já, sabe, de uma forma muito simples, né? Começamos a recrutar os alunos. 이번 다가오는 2월 달부터 학교가 시작되는데 Na verdade, nós iremos começar oficialmente agora no mês de 우리가 fevereiro. 막 시작을 하고 났는데 임시 모집을 했는데 Mas antes de começarmos, nós começamos a recrutar, né, as pessoas para estudar. 다 나는데 1,100 몇십 명인데 E são cerca, não chega a ser 1.200 pessoas, mas cerca de 1.100 e poucas pessoas se inscreveram. 학생들이 정말 공부를 잘하고 있어요. E, sabe, eles estão se dedicando para estudar. 10,000명 정도 모집하려고 하는데 No mês de fevereiro, nós queremos, sabe, que 10.000 pessoas se inscrevam. 50만이 넘는 목회자들 제사 안 받고 우리가 같이 하는데 Mais de 50.000 pastores no mundo inteiro receberam a salvação e estão conosco. 교육을 받기를 원해요. E todos eles querem receber a educação da Missão Boa Notícia. 이 신학교를 통해서 전 세계 많은 이 복음을 정확하게 자세히 설명해주고 Por meio dessa escola de teologia, nós podemos explicar com exatidão o Evangelho por todo o mundo. 믿음을 그들께 전하려고. Nós poderemos pregar não uma religião, uma doutrina, mas sim a verdadeira fé que há na Bíblia. 많은 학과들이 있는데 Existem muitos, assim, estudiosos teólogos. 다 두고 성경 안에서 하늘 가까이 그런 세계를 가르쳐서 Mas eu quero ensinar não esse mundo teórico, mas sim o mundo de Deus que há na Bíblia. 끌어가려고 하는데 Eu quero conduzir os nossos membros, nossos irmãos para isso. 기도도 많이 필요하다고 생각해요. E eu sinto que para isso é necessário muita oração. 받고 싶은데 Se eu quero fazer oração, 같이 모이질 못하니까 mas devido à corona nós não podemos nos reunir. 또 이제 2021년부터는 기도회를 본격적으로 하려고 합니다. Então eu quero em 2021, nem que seja pelo Zoom, fazer continuamente oração. 2시간씩 3시간 기도한다는 굉장히 어렵습니다. É muito difícil nós orarmos por 2, 3 horas continuamente. Eu sei que todos estão ocupados, mas podemos fazer oração de 10 minutos, depois mais 20 minutos, depois 30 minutos. E durante a oração, vai ter mais desejo de orar. Sente que Deus irá atender aquela oração. É lógico que desde o começo a gente não vai poder orar ou por 1 ou 2 horas. Mas se nós pudermos todos os dias ter 1 hora de oração, é você passar 1 hora do seu dia com Deus. Então vai crescer a fé, a confiança no Senhor. Vai se formar aquela fé de que não importa o que faça, se Deus está comigo, Ele vai poder fazer. Se você começar a orar por 2 horas, nós podemos vomitar todo o nosso coração e assim podemos aceitar o coração de Jesus. E aquele coração que nós ganhamos pela oração é algo diferente do que nós carregamos. No momento que nós compartilhamos e conversamos com Deus, nosso coração vai se assimilando com o de Deus. Surge a fé de que, nisso aqui Deus vai me ajudar, Deus vai trabalhar. Se tornar um pregador do evangelho sem passar por isso, quando passa por um problema e ele tenta e não tem jeito, ele fica em tentação, ele cai e acaba partindo. Mas se nós tivermos muito tempo com o Senhor de oração, no começo a gente começa a falar o que a gente quer falar. Fala das nossas agonias, das nossas dificuldades, das nossas canseiras. Fala, Deus, eu não aguento mais, eu quero morrer. Quando chega a esse ponto, depois que, sabe, eu vomito todo o meu coração perante Deus, na próxima oração eu começo a enxergar o coração de Jesus. O meu coração começa a assimilar o de Jesus. Antes, dentro do meu limite, dentro da minha capacidade, eu tentava fazer as coisas. Só que aos poucos nós começamos a mudar de que forma? Eu não tenho, mas a força de Jesus vem em mim. A sabedoria de Jesus vem em mim. Sabe, se o poder de Jesus chegar em mim, isso aqui é Deus que se alegra. Deus se alegra disso. Então, se eu começar, por mais que não tenha nada, Deus irá realizar. No ano de 2020,
그런 방법 전 세계에서 우리 상상치 못했던 방송국 우리 모두 방송을 중계해주고 Por esse método, nós televisionamos, né, a nossa pregação em todo o mundo. 감사하는 거예요. E é muito gratificante perante Deus. 요한복음 6장에서 예수님이 필립을 생각했어요. Em João capítulo 6, Jesus pensou em Filipe. 예수님의 제자 가운데 안드레가 있었습니다. Dentre os discípulos de Jesus 이 tinha André. 안드레는 원래 세례 요한의 제자였습니다. Ele era discípulo de João Batista. 근데 세례 요한이 보라 세상지로 하나님의 어린 양 예수님을 속였어요. Só que o João Batista ele disse, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 제자 예수님의 제자로 돌아왔습니다. Então André, ele passou a deixar de ser o discípulo de João e foi seguir Jesus. 이제 빌립을 전도하고 Então André evangelizou para Felipe, 나타나엘을 전도하고 그렇게 한 겁니다. evangelizou para Natanael e foi assim. 이제 안드레하고 빌립하고 이제 그 다음에 저 안드레가 베드로도 전도하고 E André também, né, evangelizou para o Pedro. E assim se tornaram em um. 6장에서 정확히 나타나지는 것은 Só que uma coisa que nós podemos ver hoje claramente no capítulo 6 de João 안드레의 생각의 차이를 정확히 나타내고 있어요. é a diferença entre o pensamento de Felipe e o de André. 요한복음 6장에서 성경에 무슨 말씀하냐면 O que diz aqui em João capítulo 6 na Bíblia? 5절에 보면은 No versículo 5, 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게 오는 것을 보시고 필립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람도 먹게 하겠느냐. então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com eles, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? 예수님께서 그렇게 물었습니다. Jesus perguntou isso. 자, 6절에 보면은 No versículo 6, 왜 그렇게 물으셨습니까? por que ele perguntou isso, pessoal? 이렇게 하시면 필립이 어떻게 하실 걸 알고 필립을 시험까지 하십니다. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. 자, 예수님이 안드레에게 이야기 안 하시고 Jesus não falou para André, 필립에게 이야기 하셨어요. Jesus falou para Felipe. 왜? Por quê? 예수님은 필립에 하고 싶은 이야기가 있었어요. Porque tinha algo que Jesus queria mostrar para Felipe. O que era? 필립은 지금 예수님을 따르면서도 Felipe, mesmo seguindo Jesus, 생각 속에 겹쳐져 있었어요. vivia dentro do seu 그게 pensamento. 예수님 마음에 못마땅했어요. E Jesus não achava isso 필립이 correto. 예수님 앞에 큰 일을 하기 위해서는 Então, para que Felipe pudesse fazer grandes trabalhos, pelo seu poder, pelos seus bens, pela sua sabedoria, pelo seu amor, 그걸 가지고 이 복음의 길을 못 넘어요. com essas coisas ele jamais poderá viver a vida para o Evangelho. 힘 말고 Por isso, não a sua própria força. 오는 힘이 필요한 거예요. É necessário aquilo que vem da parte de Jesus. 안드레하고 필립하고 있는데 Então, tinha ali André e Felipe. 하면은 Como era André? 못났어. Eu não consigo, eu tenho faltas, eu sou uma pessoa que não posso, pelo meu pensamento não dá. Tenho que fazer pelo coração de Jesus. Então, no coração de André, quando ele fazia algo, já que ele era falho, era errado, ele não tinha coragem de fazer, ele arrastava Jesus para o seu lado e pelo poder de Jesus, pela sabedoria de Jesus, pela fé em Jesus, ele fazia as coisas. Mas Felipe não foi assim. Pelo seu método, pelo seu cálculo. O que Jesus Cristo quer dizer assim, sabendo o que ia fazer? Felipe, com o seu método não dá. Tem que fazer com o meu método. André, você viu? Você viu, André? O André aceitou o meu método e teve o trabalho de Deus. Você com o seu método não dá. Por isso, perguntou para Felipe: olha, como nós alimentaremos essa multidão com 5.000 pessoas? Felipe não tem resultado para isso. Ele fez os cálculos lá, não bastariam 200 denários. Não tem dinheiro. Mesmo com dinheiro, não tem onde comprar pão para 5.000. Então é só uma teoria que Felipe carrega, mas é algo que não tem como se realizar. Só que essa ilusão está no coração dele. Já que o seu método, no caso de André, já que o seu método, o seu pensamento é algo ilusório,
que ele não consegue sem Jesus. 내 생각을 버리고 예수님의 그릇 던져서 예수님으로 하여금 이 속에 일하도록 하려고 했고 E André decidiu deixar o seu pensamento para que trabalhasse por Jesus. 필립은 안 되면 안 하더라도 예수님만 일하는 방법 아예 선택하지 않았던 거예요. Só que Felipe, mesmo sabendo que o seu método não era eficaz, ele não pensava em escolher Jesus. Eram somente teorias. 200대는 떡이 부족하리다. Nossa, não bastariam 200 denários para alimentar essas pessoas. 200대는 돈도 없고 Não tem 200 denários? É o denário que pen. 거기에 보면은 Então aqui 예수님의 그 능력으로 말미암아야 한다는 것입니다. tem que ser pelo poder de 근데 Jesus. 빌립은 아직 자기 방법도 없고 길도 없으면서 Felipe, não tendo nem o seu método concreto, nem tendo possibilidades, ele falava: 떡이 부족하리. não se bastariam 200 denários. E qual é o resultado disso? 이론이지 É só uma teoria. 결과가 없는 거예요. Não há resultados. 많은 교회가 이런 방향으로 흘러가. Muitas igrejas hoje são assim. 이론은 있는데 Tem a teoria, 결과는 없는 거예요. mas não há resultados. 재산받는 이론은 있는데 Tem lá a teoria da remissão dos pecados, mas não tem o resultado disso. Não tem a nova vida. 예수님을 믿는 믿음에 들어가면 Mas se entrar na fé em 어떻게 Jesus, 되냐면 o que acontece? 능력이 나타난 거예요. Se manifesta o poder de 능력을 Jesus. 바라는 거예요. O poder de Jesus. 안드레는 예수 아무 말도 안 했는데 André, Jesus Cristo não falou nada para ele. 거기도 다 물고기 2마리 가졌어. Mas ele já trouxe aqueles 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 선생님 여기 한 아이가 있어. Olha, aqui tem essa 그것도 다 criança. 물고기 2마리 가져왔어. Tem ele aqui, tem dois pães de cevada, 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para essa gente toda? 필립이 말합니다. Só que Felipe disse: 예수님 저런 사람을 제자로 꼽아가지고. meu Deus do céu, Jesus vai escolher esse tipo de pessoa. 애기 정심에 불과한데 그거 가지고 뭐 어떻게 5천명 말도 안 되는 사라고 앉았다. Que vem falar besteira que ele me traz 5 pães de cevada e 2 peixinhos para alimentar 5.000, não é nem para uma criança. 그런데 Aos olhos de Felipe é assim. 안드레는 주를 믿는 믿음이 있는 거예요. Só que André tinha fé em Jesus. 다섯 개 물고기 2마리뿐이지만 É somente 5 pães de cevada e 2 peixes. 이 많은 사람에게 Mas isso aqui para tanta gente. 되겠습니까? O que é isso para tantas pessoas? Por que ele falou isso? 당신이 하시면 됩니다. Se o Senhor fizer, Senhor, aí dá. 그런 겁니다. É isso. 여러분 믿음이나 여러분 보고 열심히 하라는 이야기가 아닙니다. Só a fé, eu não estou pedindo para vocês fazerem com esforço ou vocês fazerem com excelência. 것을 내 것을 끌어들이는 것입니다. Mas é trazer as coisas de Deus para 구원이 si. 뭐가 구원입니까? Pessoal, o que é 우린 salvação? 죄인인데 Nós somos 의가 pecadores, 없는데 nós não temos justiça, 내 걸로 받아들이는 게 mas aceitamos, trazemos a justiça de Jesus como a minha. Isso é 나 salvação. 더러운 죄인이고 어렵지 않은데 Eu sou um ser sujo, pecador, sem justiça. Mas quando aceitamos a justiça de Jesus, 예수님의 의가 내 속에 의인이 되는 a justiça de Jesus se torna a minha justiça. A santidade de Jesus se torna a minha santidade. O poder de Jesus se torna o meu poder. Quando nós assim confiamos no Senhor, dentro do nosso coração se manifesta o poder de Deus, se manifesta a sabedoria, o amor de Jesus, a justiça de Jesus. Eu sou pecador, mas se eu trago para minha vida a justiça de Jesus, me torno injusto. Eu não tenho sabedoria, mas se eu aceito a sabedoria de Jesus, eu me torno uma pessoa sábia. Eu não tenho poder, mas se eu aceito o poder de Jesus, esse poder trabalha dentro de mim. 우리가 2020년도에 No ano de 2020, 10억이 되는 사람이 우리 설교를 방송 통해 들었다. por meio de transmissões, mais de 1 bilhão de pessoas escutaram nossa pregação. Isso é inacreditável. 방송국에서 Qual emissora? 그것도 설교가 뭐 짤막한 게 아니고 E ainda mais, não é uma pregação curta, né? 90분짜리 설교를 De 90 minutos. 11시간을 중계해 주라고 나서 11 tempos. Como eles vão televisionar isso? 276개 방송이 Foi 276 emissoras transmitiram nosso conteúdo. 한몇 번 하다가 안에 중단했어요. Tinha umas emissoras que, tipo assim, passou alguns momentos eles pararam. Aí começaram a reclamar. 막 들고 일어났어요. Os telespectadores começaram a reclamar para eles. Eles novamente começaram a transmitir. 우리가 10월 달에 가을에 No mês de outubro, 그때 우리가 655개 방송이 655 emissoras
transmitir o nosso conteúdo. CTN 제가 방송에 나가면서 Começaram a transmitir lá na CTN. CTN 방송하고 직접 제 개인 상담이 있었는데 Eu tive uma entrevista assim diretamente com o pessoal da 마음에 CTN 고맙다고 그랬습니다. e eles me agradeceram 요한복음 강의 나가게 해줬다고. por nós 그때 이제 podermos 크리스마스 직전이었는데 passar, né, o 내가 conteúdo de João. 도와드렸는데 E eu falei para eles assim, nós que agradecemos, né, e não tem nada que eu podia oferecer para eles. Estávamos na época de Natal e eu falei, ó, a cantata do Coral Graça é muito boa. 크리스마스 칸타타 할 수 있도록 해주겠다. E eu queria que eu quero permitir vocês utilizarem as músicas do Coral Graças. 알고 있었어요. E a CTN conhecia o Coral Graças. 프로그램을 보내왔어요. E eles mandaram uma programação que queriam usar o tanto assim do Coral Graças. 근데 이번에 처음에 한 380개 방송 미국의 방송 우리 그라시아서 노래를 중계해 주기로 했는데 Então, no começo, cerca de 380 emissoras queriam transmitir o conteúdo do Coral Graças. 그저께 전에 내가 들었는데 800 몇 개를. Só que alguns dias antes eu escutei, foi 800 e pouco, né? 800 e poucas emissoras transmitiram, né, o concerto musical do Coral Graças e juntamente com o concerto teve a pregação, né? 우리가 그 아프리카 형제들 그 이야기를 듣고 E os irmãos da África, quando escutaram 그 isso, 방송 그 음악을 가지고 방송을 찾아갔어요. levaram aquela música do Coral Graças lá para as emissoras. 우리가 당시에 이걸 제공해 주겠다. Ó, nós iremos te dar esse material. 근데 그분들이 웃으면서 E eles dando risada, eles falavam, e aí? 들어보니 깜짝 놀래. Só que quando eles escutaram o material, eles ficaram muito surpresos. 두 번, 세 번을 방송했어요. Eles passaram uma, duas, três 내가 vezes. 얘기 안 했는데 세 Eu não 번 falei 했다. ainda, mas olha, a gente reprisou, não tem problema. 우리 뭐 형제 그랬다 그러더라고. Os irmãos falaram 그래 isso. 그라시아스가 처음에 합창단 시작했는데 No Coral Graças também começou, 제가 얘기를 했습니다. e eu falei para eles no começo, para a diretora, 크리스마스 칸타타 하자 그랬어요. ó, cria um cantata de Natal. 그때 이제 단장은 딴 분이었는데 Naquela época tinha uma outra diretora. Ela falava, não dá, pastor, não dá. 합창이 노래하면 그거 크리스마스 칸타타 안 하고 무슨 뭐 노래하냐. Ah, se o coral não cantar não tiver uma cantata de Natal, vai cantar o quê? 시작을 했습니다. Começaram. 그 다음에 이제 진짜 우리가 그 칸타타 하면서 E no ano seguinte, realmente começamos a apresentar a cantata. 를 받으라 그랬습니다. E eu falei para que eles começassem a cobrar a 입장료를 entrada. 받았는데 Começaram a cobrar a entrada. E o Coral Graças ficou assustado. 아 우리 노래 입장료 받으면 이래 가야 안 되는데 막 Nossa, a gente não pode cobrar pela nossa apresentação. 너무 열심히 해서 E eles se dedicaram mais ainda. 입장료 받으면서 새로워지기 시작. E desde então, né, tem melhorado a capacidade do coral. 최고의 음악이 됐어. Se tornaram os melhores do mundo. 이번에 단장이 또 새로운 발성법을 개발해가지고 E agora a diretora, né, desenvolveu um novo método de canto. 지금까지 쓰는 방송 다 버려라. Ela falou, deixa tudo que vocês aprenderam. 내가 합창대 그 발성 배워 너무 고생했는데 그걸 다 버리라고 그냥 하면 되는데. E o coral ficou pensando, meu Deus, eu aprendi isso por tanto tempo, eu tenho que deixar tudo fora, né? Sofri tanto. 진짜 그 바꾸고 난 뒤에 Só que depois que eles mudaram isso, 우리가 얼마 전에 há um pouco 한 달 tempo 전에 atrás, 크리스마스 칸타타를 처음에 녹화를 해놨는데 há um mês atrás, eles filmaram a cantata de Natal. 한 달 녹화하고 난 뒤에 저 뭡니까 이수영하고 인터뷰를 했는데 Depois da gravação, eu conversei com a irmã 비교할 수 없을 Lee 만큼 합창단이 발전돼. e o coral estava assim em outro nível, muito mais evoluído. 우리 메시지가 있는 거야. E ali na apresentação deles tem a nossa pregação. 우리 선에서 아니고 우리 한계를 넘어서 하나님의 영역 속에 우리 마음이 들어갈 때 Tá, essas coisas acontecem quando não estamos no nosso limite, mas pertencemos à área, à zona de Deus. 우리가 우리 차원 안에서 성경을 읽으면 Se nós lermos a Bíblia dentro do nosso entendimento, 1000년을 읽어도 의인이 안 돼요. você pode passar 1000 anos lendo, jamais será justo. 차원에 번화 이제 우리가 말씀을 그 말씀에서 우리가 끌려 들어가면 Mas quando nós saímos do nosso pensamento e formos arrastados pela 한 palavra, 달만 자세히 읽어도 의인이 돼요. só de ler assim com atenção por um mês você vai se tornando justo. 아멘 되십니까? Amém, pessoal? 예, Sim? 그렇습니다. É assim. 자 이제 우리가 죄사함을 받을 때 Quando nós recebemos a salvação, 기준으로 받은 게 아니고 não recebemos pelo nosso 예수의 conceito, 말씀을 받았습니다. recebemos pelo Jesus. 이
안드레는 생각을 해봤어요. André, ele pensou, 일가나 온잔치에 포도주가 모자란데. olha, faltou o vinho lá na Cana da Galileia, né? E 그래서 하인들 Jesus 보고 estava lá. 하나님 물을 채워놨다. Jesus Cristo falou para os serventes, olha, enchei as talhas de água. Encheram, com certeza é água. Colocaram a água ali dentro. 이제는 또 연회장에 갖다 줘라. Aí ele fala, serve agora o mestre-sala. 하인들이 이해가 안 갑니다. Os serventes não entendem. 분명히 이 연회장에게 포도주를 갖다 줘야 돼, 물을 갖다 줬는데 내가 꾸중들어 매 맞으면 어떡하지? Com certeza tinha que servir vinho e eu vou levar água. E se eu apanhar depois? 예수님 어머니 마리아가 그 좀 관계 있는 집이 뭐 외갓집인 것 같아요. Só que eu acho que a mãe de Jesus tinha até um parentesco ali com aquele familiar. 그들은 뭐라 하지? 그대로만 해. Ó, vocês, faça tudo o que ele vos disser. 하인들은 그대로 그 떠나 주었어요. E os serventes foram e serviram. 그러니까 하인들이 포도주를 떠나 줄 때 Então, quando os serventes foram servir ao mestre-sala, 생각으로는 안 되는 거예요. pelo seu pensamento, aquilo não é possível. 맹물이 떠나주면 안 돼. Aquilo é água, não vai ser vinho. Só que quando deixaram o seu pensamento, 물인데 떠나주면 안 되는데 tá bom, aos meus olhos é água, não pode ser levado ali, mas Jesus ordenou para levar. 말씀을 받아도 그렇게 했을 때 역사 일어나. Quando eles deixaram o seu pensamento e aceitaram as palavras de Jesus, teve o trabalho de 그 Deus. 사실을 봤어요. E eles viram, André viu aquilo acontecer. Ah, ele transformou água em vinho. Você acha que ele não vai poder alimentar 5.000? 그러니까 예수님이 계시면 Então, se Jesus está ali, 볼때 5개가 아니다. 5 pães de cevada não são apenas 5 pães de cevada. 예수님과 함께 계시면 Se estiver junto com Jesus, 사무엘이 아닙니다. o Samuel não é Samuel. 아멘 되십니까? Amém, pessoal? 예수님이 함께 하시면 Se Jesus estiver junto, 파곡수는 이상더 파곡수 아닙니다. o Oxo Park não é só o Oxo Park. 여러분 모두가 그랬습니다. Todos vocês são assim. 그렇기 때문에 필립은 필립이고 Felipe foi Felipe 안드레는 안드레였습니다. e André era André. 필립과 안드레가 어떻게 다르냐? Mas qual a diferença entre os dois? 자기 차원 안에서만 살아왔고 Felipe só vivia dentro do seu mundo, 예수님의 차원에 들어갔어요. mas André passou a pertencer ao mundo de Jesus. Amados irmãos, 너무 오랫동안 예수를 믿었지만 nós cremos em Jesus por muito tempo. Nós temos muitas teorias, 마음의 세계에 들어가서 mas agora o nosso coração tem que entrar no mundo de Jesus. 여전히 우리 마음으로 살기 때문에 Já que nós não vivemos pelos métodos de Jesus, vivemos pelos nossos métodos, é que nós temos dificuldade, sentimos uma canseira. 조금 이제 내 생각 따라 망한다는 알고 예수의 마음을 한 발자국 내디뎠는데 Eu só descobri um pouco que seguir o meu pensamento era um fracasso e dei um passo pela fé em Jesus. 행하는 걸 보았습니다. E eu vi Deus fazendo coisas incríveis. 아멘 되십니까? Amém, pessoal? 아멘 한번 하십시오. Digam amém uma vez. 자, 다 아멘 한번 하십시오. Todos falem amém uma vez. 아멘입니다. Amém, 이게 pessoal. 우리 생각의 차원을 넘어서 Agora, superando, ultrapassando os limites do nosso 예수님의 pensamento, 이끌림을 받아서 recebendo a condução de Jesus, 마음이 o nosso 예수님의 coração, 차원 안으로 들어가는 겁니다. quando o nosso coração entrar no mundo de Jesus, eu não tenho poder, mas Jesus tem poder. Eu tenho faltas, mas Jesus está junto. 예수님으로 말미암아 Então, por Jesus, 그렇게 의롭게 되려고 제 안지를 밟은 저도 의롭지 않고 늘 죄 속에 있었는데 eu passei por muitas dificuldades, sempre me esforcei para não pecar. 말미암으니까 Mas por Jesus, 내가 눈보다 더 깨끗해졌어. nossa, eu sou mais alvo do que a neve. 완벽하게 됐어. Eu estou perfeito como Deus. 예수와 함께하는 거야. Isso é estar com Jesus. 우리 거룩함을 받듯이 Assim nós fomos santificados. 불문하고 Independente de quem seja, 생각까지 다 버리고 deixe seus pensamentos, 안드레처럼 como André. 5개 물고기 2마리 가지고 Tenham lá aqueles 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Ah, o que é isso para tanta gente? 비웃습니다. Felipe, ele vai zombar. 똑똑한 사람 구하지. Ah, Jesus, ele podia buscar uma pessoa mais inteligente. 입만 대 다 없어지겠다. Ah, com aqueles 5 pães de cevadas, só com o cheiro vai acabar tudo. Imagina, é problema esse discípulo de Jesus. Ele não é inteligente. Jesus, ele tinha preocupação em Felipe. Ele 이번엔 testou. 뭐라 그러나? Vamos ver o que ele vai falar. 돈 좋은 집밖에 200대는 떡이 모자리다. Ah, só tem 200 denários, não eram o 예수님 suficiente. 그걸 물었어요. Jesus perguntou isso para ele? 그런 대답을 바랬어요. Jesus Cristo esperava essa resposta? 우리는 안 됩니다. Não, nós não podemos. 하셔야 돼요.
O Senhor deve fazer. 그래서 우리가 예수 믿는 거 아닙니까? É por isso que nós cremos em Jesus, não é? 따라다닙니다. Por isso que nós seguimos a Jesus. 배우고 싶어서요. Por isso nós queremos aprender sobre Jesus. Queremos experimentar a Jesus. 진짜 보고 싶습니다. Queremos ver o que acontece pelo Senhor. Estamos aprendendo. Se for por Jesus, 먹일 수 있습니다. o Senhor pode alimentar 5.000. 안전매에 고칠 수 있습니다. Pode curar aquele coxo. 나타날 수 있습니다. Pode se manifestar a glória de Deus. Aquele morto pode reviver. 능력이 예수님 우리를 통해 나타나기를 원하는 것이. Esses poderes Jesus quer manifestar por meio de nós. 사랑하는 형제자매 여러분, Amados irmãos, 예수님이 여러분의 명찰을 달아주었습니다. Jesus Cristo colocou um crachá em vocês. 뭐라고 써있는지 아십니까? Sabe o que está escrito ali? 예수 그리스도라고 써있네. Jesus Cristo. 무슨 일이든 내 이름을 해라. Não importa o que façam, façam em nome de 예수님이 Jesus. 인감을 준 겁니다. Deus deu assim o poder do seu nome. 사인을 준 겁니다. Deu a sua assinatura ali. 그러면 돼. Então, dá. 맞아요. Na verdade? 내가 조셉 사무엘 목사가 내 통장 가지고 내 사인 내 도장 주면 Vamos ver se eu der a minha autorização, minha assinatura aqui para o evangelista Samuel. 사무엘 이름을 첨가하면 안 되지만 Ó, se ele for tentar assinar com o seu nome, não dá. 도장 찍으면 Mas se ele pega a minha conta com a minha autorização e vai lá no 통장 banco, 주고 도장 다 준 거예요, 예수님이. ele tem autorização para pegar tudo. E Jesus fez isso 예수님 conosco. 능력, O seu poder de Jesus, a justiça de 나는 Jesus. 의가 없기 때문에 죄인인데 Então eu, por não ter justiça, sou pecador. 받으면 내가 의롭게 되고 Mas se eu aceito a justiça de Jesus, me torna injusto. Eu não tenho sabedoria. 지혜가 되고 Mas se tenho a sabedoria de Jesus, eu sou sábio. Eu não tenho pão, mas se Jesus Cristo me der pão, tenho pão. 이제 우리 사랑 형제자매들 Amados irmãos, 나로 사는 삶을 끝냅시다. vamos parar com a nossa vida para nós mesmos. 예수님으로 말미암아 삽시다. Vamos viver para Jesus, 예수님 믿는 믿음으로 pela fé em 예수님 일할 Jesus, 걸 믿고 crendo que Ele irá 먼저 trabalhar. 기도하는 시간들을 가지려고 합니다. Por isso queremos ter momentos de oração. 우리 이번에 2021년에 Agora no ano de 2021, 줌을 만들고 vamos criar um Zoom para oração. 이제 어제 그저께 계속해서 우리가 목회자들 기도회를 줌으로 하고 있습니다. Ontem, hoje, nós estamos continuamente fazendo oração aqui 그래서 entre os 한 pastores. 시간, 2시간 기도하고 Então fazemos oração de 1, 2 horas. 죄송합니다. 그러면서 여러분이 예수님 마음하고 하나 되면 E assim, quando seus corações se tornarem um com 하나님의 Jesus, 마음이 기도하는 여러분 마음속에 흘러 들어와서 sabe, o coração de Jesus irá entrar em vocês, irá se tornar, irá 힘들 criar 기도가 fé. 처음에 2시간씩 안 될 겁니다. No começo, vocês não conseguiam orar por 1 ou 2 horas. 어이구 2시간 5분밖에 안 됐네. Nossa, vocês orarem 5 minutos, vão pensar, poxa, eu já orei 2 horas, mas só passou 5 minutos. Só que depois passa 10 minutos, depois passa 20. 발전해 나가면 E assim vai desenvolvendo a oração. 여러분들도 2시간씩 기도할 수 있어요. Então assim vocês também poderão orar por 2 horas. 그냥 뭐 헛되게 2시간 보낼 때 많잖아. Tem muitos momentos que vocês jogam fora 2 horas, não é? 여러분 2시간 동안 예수님과 이야기하고 나면 Se vocês conversarem com Jesus por 2 horas, 닮아집니다. todos se assimilarão a Ele. 그렇게 되면 Repetirão isso. E isso 그냥 주님이 도우시겠단 마음이야. vai fazer com que vocês sintam que Deus irá ajudá-los. 돌아가면서 돈 한 푼도 없으면서 Mesmo indo para conseguir uma casa, eu não tinha dinheiro. Eu sou servo de Deus, me permita uma casa. 사무실인데 E sabe, Ele me deu aquele lugar. 습니다. Consegui. 주였습니다. Eu ganhei. 하나님이 하셨습니다. Deus fez. 오늘 아침 여러분에게 하나님 그렇게 하길 원하십니다. Deus quer fazer assim com vocês também. 막연하게 막 생각지 말고 Não pense de uma forma vaga. Vamos orar. 통신훈련소에 있을 때 Quando eu estava na base de 매일 treinamento, 아침에 todas as manhãs, 4시부터 6시까지 기도할 수 있습니다. das 4 horas às 6 da manhã, eu fazia 우리가 oração. 40명인데 2개 방을 쓰는데 Nós éramos de 40 pessoas no grupo, usávamos 2 dormitórios. 불침번이라는 게 있어요. E toda noite, 4 pessoas faziam a segurança. 10시부터 12시. O primeiro era das 10 às meia-noite, o segundo da meia-noite às 2, o terceiro das 2 às 4 e o quarto das 4 às 6. 동료들에게 얘기했습니다. E eu falei para meus companheiros, 나 매일 보초 쓸게. eu vou ver todos os dias. 말번 나에게 줘라. Me dê o último momento. 그래라. Tá bom então. 4시 되면 박우수 교대. Toda 4 horas da manhã eles me acordavam, vem Oxo Park, vamos. 자라. É bom trabalho, vai dormir. 그 시간 성경 읽고. Aí eu ia, fazia a segurança, ficava lendo a Bíblia e orava. 최고 장기라서 E éramos 그
교장에 예비하는데 제가 데려갑니다. E eu levava, né, as pessoas, os soldados ali para os superiores. 그러면 그 이제 내 밑에 312기가 선배님은 얘기하지 마 저희들이 할게요. E as pessoas que estavam assim abaixo de mim, né, iam me pedir, eu falava, não, não precisa, deixa que eu faço. 고참 못 해먹으니까. Porque se eu estou ali, eles desejavam que eu não ficasse, né? 다 맡겨놨어. E eu, sabe, eles depois estavam todos na minha mão. Aí eu ia pro bunker lá, orava. 예수님 만나면서 Quando eu, 그야 sabe, me encontrava com Jesus nesses 못했던 momentos, 마음을 갖게 되고, eu passava a ter um coração que eu não tinha antes. Lendo a 내가 Bíblia, 가질지 못한 마음들 이 말씀 받아들이게 돼. eu passei a aceitar, sabe, pelas palavras, corações que eu não tinha. E um dia, 의인이라는 소리를 하더라고요. eu comecei a falar que eu era justo. Antes era impossível. 소리 못 했는데. Eu só conseguia falar que era pecador. 거룩하다 이야기도 할 수 있고 Mas hoje eu posso falar que eu sou santo, que eu sou justo. 당당히 믿음으로 달려갈 수 있어. Pela fé eu pude viver uma vida com intrepidez. Já passou bastante tempo. Agora em 2021, 모두 믿음으로 삽시다. vamos ver todos pela fé. 빌리처럼 내 계산하지 말고. Como Felipe, não vamos calcular. 예수님이면 Se for Jesus, é possível. 예수님 제가 믿습니다. Senhor, eu 이 creio 주님이 하십시오. que o Senhor irá fazer. 전혀 주님이 일하신다면 Se o Senhor fizer, 기도할 때 새 힘을 얻게 되고 durante a nossa oração teremos novas forças. 하나님의 종이 될 것입니다. Nós seremos servos de Deus. 여러분 이세 누구보다 귀한 복된 삶을 살게 될 Vocês poderão viver a vida mais preciosa, mais do que qualquer outra pessoa. 이번 예수님 늘 안타까워했습니다. Sabe, sempre Jesus tinha um certo lamento por Felipe. 그러나 안드레는 자기 Mas 필요하기 André 때문에 sabia das suas 예수님과 necessidades 연결해서 모든 걸 얻었습니다. e ganhava tudo conectado com Jesus. 나만 자원의 계집종이 A menina cativa do comandante Naamã, se ela fica dentro do seu pensamento, é somente sofrimento, tristeza e dor. Mas depois que ela descobriu a vontade de Deus, foi tudo muita alegria, de muita alegria. 아 내가 왜 포로 왔지? 정말 Dessa mesma forma, porque eu fui presa, porque eu vim aqui, eu vou morrer. 우리 장군 사마리아 선지 앞에 가면 나왔는데 Aquele comandante, se for perante o profeta que é em Samaria, ele vai ser curado. Entendi, Deus me enviou por isso. Ele vai receber a salvação. 이 세상이 변하겠네. Se ele receber a salvação, esse lugar vai mudar. Eu tenho que falar isso para ele. Ele vai ser curado. 딴 마음으로 살 수 있어. Ela pode viver com outro coração. 세상도 여러분 생각 살지 말고 Pessoal, não vivam mais com seus 제 pensamentos. 마음으로 사시게 되길 바랍니다. Espero que vocês vivam com o coração de Jesus. Muito obrigado.